Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de russo. Meu nome é Adriana e hoje eu estou aqui nesse momento tão especial que é onde nós vamos começar uma caminhada importante juntos para a gente se conhecer, para eu te explicar um pouquinho como que é o curso, como que é o programa. Primeiramente, eu queria agradecer a sua confiança. Eu acho que é um privilégio para um professor, principalmente para um professor brasileiro, né, ser escolhido aí entre tantas opções para a gente aprender um idioma como o russo, né? Então eu fico muito feliz, muito lisonjeada, tenho plena confiança que a sua escolha foi uma escolha acertada. Não estou falando isso só para encher minha bola, não. É porque realmente, para a língua russa, para o idioma russo, pessoal, a gente vai ter cada dia mais certeza que uma professora brasileira é o ideal, tá? Digo isso, inclusive, como aluna que fui, né, do idioma russo. Então vamos lá, vamos nos conhecer um pouquinho. Como eu disse a vocês, meu nome é Adriana dos Reis, eu sou brasileira e sou aqui da cidade de Brasília. Morei muito tempo fora, dei muita volta aí nesse mundo, mas eu sou aqui da capital do nosso país e aqui abri a minha escola, né? Abri minha escola, ela se chama Ontoletras. Nós atuamos em várias áreas do saber e acho que o nosso carro-chefe hoje principal é a língua russa. E existem alguns motivos muito importantes para a gente ter chegado aí nessa conquista. Hoje estamos falando aqui agora em 2020, né? Final de 2020. E a nossa escola tem 6 anos. Então, tem 6 anos a escola aqui em Brasília, a escola presencial e também online. E nesse tempo, pessoal, a gente conseguiu ali colocar à prova o nosso método e realmente colher frutos assim maravilhosos, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho uma live que eu fiz no Instagram contando todos os anos, né, que eu morei na Rússia e muitos episódios legais, assim, outros mais difíceis, porque morar fora, se tiver alguém aí que já morou no exterior, sabe que nem sempre é fácil, né? Aliás, é difícil. As pessoas têm um pouco a ilusão, né, de que morar fora é maravilhoso e tal. Sim, o aprendizado é incrível, é tudo muito bom, mas aí tudo tem o seu preço, né? E eu só tenho a agradecer à Rússia pelo período que eu morei lá. E eu gostaria então de convidar vocês a assistir essa live. Essa live está disponível no meu YouTube, no YouTube da Ontoletras, onde eu conto como foi a experiência de morar na Rússia tantos anos, né? E de estudar, de fazer mestrado, de fazer doutorado lá. É incomum uma brasileira fazer isso, né? Foram poucos, assim, brasileiros. Eu conheci só um brasileiro que tinha feito doutorado na minha área lá, que foi a área de direito, né? Então, são poucos brasileiros estudando lá nesse nível. E eu acredito que um dos principais motivos, pessoal, seja o idioma, tá? A dificuldade aí que se tem em aprender a língua russa, tá bem? Então, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu preparei uma pequena apresentação pra gente. Vamos ver aqui se ela aparece. Pronto. Eu vou falar um pouquinho. Eu gostaria muito de conhecer vocês também, pessoal. Eu sou uma professora assim que eu sou muito próxima dos meus alunos e todas as aulas que eu der aqui no nosso curso online, eu me comprometo realmente a tentar fazer o máximo possível, ser como se você estivesse realmente na minha frente, na minha sala de aula, tá bem? Então vamos lá. Aqui. Pessoal, então, gostaria de me apresentar para vocês saberem quais são as minhas formações. Acho que isso é importante, acho que isso daí vai explicar por que é que eu cheguei no método que eu cheguei em relação à língua russa, né? Eu já adianto para vocês que ser professora de russo não era o meu objetivo de vida. Ele acabou aparecendo aí no caminho quando eu descobri que eu realmente tinha encontrado um método incrível para simplificar a língua russa. Tá? E realmente me apaixonei pelo idioma, né? E aí os caminhos da vida me levaram aqui para o russo, onde eu sou extremamente feliz e realizada. Mas eu venho de outras áreas também. Olha só, pessoal, a minha primeira graduação foi Direito. Eu venho de uma família de advogados, né? Então, todo mundo formado em Direito. Sou apaixonada pelo Direito. Eu amo todas as minhas áreas de atuação, na verdade. E também atuo na área jurídica, inclusive sou professora universitária, né, na área do Direito. Então, também tenho outras. Por isso, inclusive, que a Ontoletras atua em tantas áreas do saber. A minha segunda graduação foi Letras, então eu sou uma professora de português, e isso foi fundamental para eu construir o meu método, ser uma professora de português. Talvez seja o maior diferencial do que você vai encontrar aqui no nosso programa, tá? Fiz pedagogia também, o que me ajudou muito, né, em relação à didática. Eu acho que
Quantas vezes nós temos professores que têm aí 1 milhão de cursos, de doutorados, mas não sabe passar? E, na verdade, eu acho que eu já tenho essa habilidade natural, mas eu sempre busquei me aprimorar para ser uma professora melhor, tá? Apresentar melhor o conteúdo. Sou formada também em filosofia, grande paixão aí, ciências sociais, história, relações internacionais e ciência política. Então, a gente aqui está falando de 2020, 2021. Então, se você assistir esse vídeo depois dessa data, eu acho que eu vou ter mais cursos, porque eu amo estudar de verdade. Eu realmente gosto, acho que, para mim, amplia, assim, sabe, o nosso intelecto, a nossa visão de mundo, e já não é mais só para carreira, é realmente uma questão de realização. E, além do que, eu acho que um professor é muito importante que ele se mantenha estudando. Então, todas essas graduações aí que eu tive, né, por enquanto aí são 8, né? São 8 por enquanto. E vamos lá, vamos em frente, né, pessoal? Eu acho que isso daí é bom porque sempre agrega na sala de aula. Bom, eu tenho uma pós-graduação também na área de direito público e agora vem o que nos interessa, né? Que é o meu período na Rússia. Eu fiz mestrado lá na Rússia, pessoal. Quando eu fui para a Rússia, minha ideia era fazer um mestrado, né? Fiz um mestrado em letras, lá se chama filologia, então fiz o meu mestrado lá, e especificamente na área de tradução. Dentro do mestrado, nós tínhamos que escolher um outro idioma, além do russo, né? Tinha que escolher um outro idioma, e dos idiomas que tinham lá, para mim o mais fácil era o italiano, porque tinha alemão, tinha francês, e aí, graças a Deus, tinha o italiano, não tinha a opção do inglês, porque o inglês já é considerado tão básico assim que eles falam, não, inglês, obviamente, tipo, vocês têm que dominar, vamos para outros idiomas, né? Então, pra vocês verem como é que foi puxado. Aí eu fiz o meu mestrado em letras, tradução italiano, russo, russo-italiano. Depois, pessoal, quando terminou o meu mestrado, aí eu vi que eu conseguia, porque foi muito difícil. Durante o tempo todo do mestrado, eu falava, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Quando chegou no final, eu falei, meu Deus, eu consegui, né? Quando eu defendi minha dissertação, eu falei, nossa! E aí eu me animei, gente, eu me animei e falei, eu vou ficar mais. Eu já conhecia o pessoal da universidade, já estava adaptada, né? Eu não tive bolsa de estudo, nunca tive bolsa de estudo, então tive que trabalhar para pagar os meus estudos na Rússia. Fui sozinha, trabalhei, paguei cada centavo do meu mestrado e do meu doutorado. Isso, para mim, apesar de ter sido muito difícil, como vocês podem imaginar, né? Foi realmente o grande diferencial que me fez crescer tanto no período que eu morei lá. Fiz o doutorado, o meu doutorado ele é na área de direito, então fiz o curso de 3 anos de doutorado lá na Rússia, né? Foram 3 anos e foi um doutorado específico na área de direito civil. No finalzinho eu voltei ali mais para o direito civil, tá? Então, bom, essa é a minha formação até agora, pretendo continuar estudando, né? Vamos em frente. Eu morei 4 anos na Itália, onde trabalhei como tradutora, foi um período incrível da minha vida, esses 4 anos. Morei em Bolonha, depois eu morei ali na região da Úmbria e trabalhei para diversas empresas lá na Itália também. Foi muito bom. Italiano é um idioma tranquilo. Eu me tornei professora de italiano bem rápido, né? Tradutora, fui intérprete de cabine, né? Eu adoro esse trabalho de ser tradutora, acho incrível. Traduzi muitos livros, cerca de 20, mais de 20 livros eu traduzi do italiano para o português. Então, tenho uma boa experiência aí com o italiano. E eu tô falando dessa questão dos idiomas porque ela tudo isso explica e corrobora, eu acho que o porquê de eu ter encontrado e construído, né? Na verdade, eu construí um método tão eficiente em língua russa. Então, tem esse background aí, pessoal, tem essa formação sustentando, né? Essa preparação que eu tive. Inglês, eu me formei com inglês, eu tinha 15 anos, na melhor escola aqui da cidade, então, assim, tive essa oportunidade, né? Graças à minha mãe e tal, então... com 15 anos eu já era professora de inglês, então inglês praticamente nem conta, eu sou professora desde novinha, me tornei professora de italiano, professora de português, então já vinha aí de um histórico de professora de idiomas, tá? Tudo isso para chegar ali na nossa experiência da Rússia. Então, morei 4 anos na Itália e depois eu morei cerca de 7 anos ali na Rússia, né, em Moscou. E foi um período incrível da minha vida. Eu gosto muito da Rússia, eu tenho grandes amigos lá, tenho um grande respeito, carinho por esse país. Me sinto muito feliz de ser uma brasileira que divulga a cultura russa, que divulga
e estimulo o aprendizado do russo. Tenho grande respeito por todas as professoras nativas russas que estão aqui no Brasil dando aula. Na verdade, eu nunca me considerei uma concorrente dessas professoras, elas são nativas e eu acredito que elas têm o lugar delas na questão do ensino do russo, que não é na gramática, na minha opinião, né? Mas tenho muito respeito por elas. Na Ontoletras a gente trabalha em parceria com professoras nativas, depois que o aluno já sabe, né? No período inicial é só comigo. Então, assim, fico muito feliz, me coloco ali como uma companheira de trabalho, né? E tenho uma relação excelente com todas elas aí que eu conheço, né? Já fizemos projetos juntos, inclusive a gente fez a aplicação do exame de proficiência, sabe aqueles exames de proficiência que todo idioma tem? Então, o TR-KI, né, que é o do russo. As escolas de russo do Brasil participaram da aplicação desse exame em 2019 e a Ontoletras, minha escola, foi uma das escolas participantes. Então, eu agradeço muito aí as professoras de russo espalhadas por esse país aí que trabalharam, que nós trabalhamos juntas, na verdade, né? Então, eu fico muito feliz, considero todo mundo aí companheiro de trabalho. Não conheço outra professora brasileira de russo. Eu conheço brasileiros que ensinam russo na internet, né? Mas não conheço uma professora de português que ensine russo. Então, eu acredito aí que eu devo ser hoje, talvez, a única no Brasil, tá? Acho que uma hora vai aparecer outras também. Tomara, né? Então, pessoal, foram 4 anos na Itália e 7 anos na Rússia. 7 anos. Muita história para contar. E eu vou contar essas histórias ao longo aí dos nossos cursos, com certeza. Como eu disse a vocês, para mim, você está aqui na minha frente, tá? Gente, e eu viajei muito. Nesse período que eu tava lá, aliás, eu já viajava antes de morar fora, né? Sempre que possível aí eu tava conhecendo, botando a mochila nas costas, indo ir pro mundo. E eu estive em cerca de 40 países, né? E alguns desses países, inclusive, apresentei trabalhos em congressos. Muitos eu fui a trabalho. Lembra que eu disse que eu era tradutora de cabine na Itália? Então, tradutora. E isso foi muito legal, esse trabalho de tradutora, porque me fez viajar bastante, então tenho aí conhecimento de bastante culturas diferentes, e isso também vai enriquecer muito depois a minha capacidade de criar um método de russo. Línguas, né, gente? Eu falo português, acho que falo direitinho, né, porque eu sou professora de português, estamos sempre aprendendo. Russo eu acho que é um dos meus idiomas mais fortes, né, de língua estrangeira, o italiano também com fluência, inglês desde pequenininha ali, e o francês, né, francês ainda temos que aprimorar. Essa sou eu, então, pessoal, para vocês saberem um pouquinho aí quem é a professora de vocês. Contei aí o meu histórico de formação, de estudo até agora, porque eu acho que fica mais fácil entender o que é que está fazendo uma brasileira aqui com um método de russo como esse que vocês vão conhecer, tá? Que é um método muito bom. Bom, agora que eu já falei de mim, vamos aí